O processo de unir-se à vida, que tem sido chamado de crucificação ou transfiguração, o processo de se unir à vida, é o que acontece à medida que tu atravessas esses portais de significado e vais sentindo que as partes do teu ser estão-se soldando, estão-se unificando, e tu começas a sentir uma homogeneidade em ti que não faz parte da experiência de acumulação dialética de coisas. Tu vais-te sentindo revelando a ti mesmo um ser maior. De certa forma, o processo de atravessar o arco da vida rumo ao destino, ao desígnio, ao propósito do teu ser, atravessando os arcos significantes, os arcos de significado puro, é um processo de autorrevelação. O indivíduo está a revelar uma nova imagem de si próprio na câmara escura da sua própria sinceridade. Para dizê-lo de alguma forma. Quando nós compreendemos que esta membrana, como é que eu hei de pôr isto? Tudo é mental. Só que a mente divina, Brahma, que está ligada a Brahman, mas Brahma, a mente divina, é tão vasta, tão imensa, que a forma como ela se exterioriza, nós chamamos fogo. Por causa da irredutibilidade da natureza divina. O fogo tem algumas características interessantes. Por exemplo, no fogo nada fica para depois. Se tivesse uma fogueira, o que tu deitas para ali acontece naquele momento. Não fica, nada é adiado. O fogo não é diplomático. O fogo toma para si. Então tu tens este mistério e este império da mente divina exteriorizada. É um mistério porque a luz é tão grande que o nosso olho fica ferido. Então aquilo dá-te a sensação de mistério, como se disse há bocado. E por outro lado é um império, porque se o indivíduo começa a relacionar-se a sério com esse poder ígneo que vem de dentro dele, e se ele desenvolve a disciplina de se ouvir, se ele desenvolve a disciplina de se ouvir a si próprio, se ele fica quieto e consegue esse colapso de alta qualidade para dentro de si, em que ele começa a ouvir-se. Começas a sentir o Logos. É muito importante compreender isto. O Logos é o Alfa e o Ômega. E entre o Alfa e o Ômega, ele tem de se dar a conhecer. E ele contém a Terra. Existe um Logos para a Terra, assim como existe um Logos para outros planetas e um Logos para outros sistemas. Mas nós estamos concentrados no Logos da Terra, que está ligado ao Logos de Sírius. E ambos estão ligados ao Logos de Órion. Assim que nós apreendemos o problema do Logos, assim que nós nos abrimos a essa magnitude, a essa majestade, e isto é como tu quiseres, pode ser a dançar, pode ser lendo Pablo Neruda à noite no meio à ponta de uma falésia, quase a cair para o meio do mar, pode ser falando com o homem do farol, pode ser comendo castanhas assadas, pode ser quieto, mas quieto mesmo, até que o Logos venha ao de cima em ti. Quer dizer, até que tu comeces a perceber que há um início, um meio e um fim. E que tornar-se espiritualmente lúcido é passar do estado psicológico, que é ver as coisas do princípio para o fim, e entrar no estado espiritual, que é ver as coisas do fim para o princípio. Isto é uma coisa que as pessoas ligadas à Air School já ouviram muitas vezes nas aulas, eu peço desculpa. Mas tornar-se plenamente universal é começar a ver o universo do fim para o princípio. E a partir do momento em que tu compreendes o Logos,
E nós nos próximos encontros ligados à Terra-prima, nós vamos aprofundar isso, mas a partir do momento em que tu compreendes o Logos, há um novo conceito, há uma nova realidade que precisa de ser fixa, que é a ideia de ponto focal. O Logos é tão abrangente, é tão oceânico, é tão eletricamente fiérico e imenso, quer dizer, o nível de êxtase do Logos é tão alto que ele utiliza pontos focais, como furos hertzianos. Só que em vez de serem furos hertzianos na superfície da Terra para encontrar um veio de água, são furos hertzianos que vêm da estratosfera, dos campos superiores, até atingirem zonas geográficas. E até atingirem pontos glandulares. O Logos, o Verbo, o Contentor, o território sagrado feito de não tempo, não espaço, não matéria, cuja base primeira é o significado. Vocês já repararam o relaxamento profundo que acontece em nós quando as coisas fazem sentido? Até uma criança se alegra no momento em que consegue colocar o cubo no quadrado da caixa e a estrela na estrela da caixa e a elipse no recorte em elipse da caixa, numa escola para crianças. A criança alegra-se, sabes? Um bebê, uma criança alegra-se quando consegue que aquela peçazinha de plástico encaixe no dispositivo e ela encontrou. Fez sentido. Quando faz sentido, as tuas baterias carregam instantaneamente. Quando faz sentido, tu não sentes fadiga. Quando faz sentido, tu não contas as horas. Quando faz sentido, há amor. Existe uma relação profunda entre signo, significado e amor. Porque o amor, à medida que o homem se vai tornando sofisticado, o amor recusa-se a absurdos. Ele quer casar com o sentido. E é por isso que o amor se vai tornando sábio. E não apenas um elemento aglutinante magnético. Mas ele vai se tornando sábio porque o amor quer fazer uma ecologia com o sentido. E há alturas em que o amor vai à frente e o sentido vem ao encontro dele. E há alturas em que o sentido vai à frente e o amor aparece logo a seguir. O que é certo é que se tu pedis a uma pessoa para varrer um templo budista e aquilo não fizesse um taoísta e aquilo não fizesse sentido para ela, ela até pode varrer sem sentido e no fim da tarefa está exausto. Mas se tu disseres a uma pessoa para ela varrer o templo e aquilo fizer sentido para ela, e pode até nem fazer sentido no princípio, e à folha 1224 fez todo sentido. Que é aquela folha que o indivíduo depois guarda no bolso. Dizem, esta foi a folha a partir do qual começou a fazer sentido. Então, cada um sabe qual é a sua folha, mas se faz sentido, não há cansaço, não há exaustão. A criança, sabes quando uma criança consegue pôr a peça no dispositivo e levanta os braços e ri e bate palmas? É isso que nós estamos a tentar fazer com a nossa cultura, com a nossa política, com a nossa vida. Nós estamos a tentar encontrar onde é que tudo isto encaixa. Onde é que tudo isto, quer dizer, onde é que este sistema dinâmico encontra a sua contraparte receptiva? Como é que este acidente controlado que é a história, de repente se recapitula num portal? Um portal espiritual serve para fechar a história e inaugurar um novo ciclo. Senão não é nada. Pode até acontecer que seja um sítio onde tu tens facilidade em ser visitada.
onde tu tens facilidade em ser visitado, em que tu tens facilidade em ir ao encontro das entidades supraluminares, os mensageiros, os anjos, em que tu sentes, é real, estão aqui. Mas em termos da nossa história, da nossa vida eletromagnética, da nossa vida cultural, da nossa linguagem, um portal, e há pessoas que são portais, e há lugares que são portais. Um portal tem de fazer isto, sintetizar e impulsionar outra vez. O Logos é tão imenso, é tão vasto, é tão indescritivelmente vasto, que a forma que ele tem de se comunicar à humanidade é através de pontos focais. E esses pontos focais são o contacto do Logos com o espaço e com o tempo. A beleza do ritual católico é que ele é um processo de ir despindo a ilusão. De ir despindo os véus. E o pináculo, o ponto central do ritual católico, é quando o sacrário é aberto. Quando aquela caixa de madeira dourada é aberta e é tirado de lá um pão habitado. A hóstia é um pão vivo. E o vinho é uma bebida, é um vinho vivo. E o que é interessante é que todas as descidas do Logos ao mundo são representadas por uma cruz no meio de um círculo. Antes das descidas do Logos, tu tens um centro e um círculo. E depois podes ter até um traço e um círculo. Ou um horizonte e um círculo. Nada disso é o Logos. O horizonte e um círculo representa a divisão entre o alto e o baixo. E um meridiano e um círculo representa a divisão entre o ocidente e o oriente, entre a esquerda e a direita. Agora, quando tens os dois, isso representa o Logos, a totalidade. A totalidade que vem do centro visitando o círculo. Eu não queria entrar aqui em geometria sagrada. Há pessoas que têm mesmo essa intuição e essa vocação. Mas a encarnação do divino no mundo é sempre representada por uma cruz dentro de um círculo. Não o divino, não o mundo, mas a relação exata entre os dois. As hóstias têm exatamente essa cruz plasmada, impressa no círculo. A beleza do ritual católico está no facto que cada camada que é retirada deve-te deixar menos separado de ti mesmo. Como o século XX foi um século de iconoclastias, que serviu basicamente para as pessoas apagarem tudo o que é religião externa, agora as pessoas ficaram com o problema multiplicado. Agora o ritual são elas. Dentro delas, para elas. Quando as pessoas dizem descarto a religião, permitam-me, o problema multiplicou, aumentou. Porque agora tudo acontece dentro de ti. Tu és o sacrário, tu és o Cristo, tu és o mendigo, tu és o idiota, tu és o sábio, tu és o infiel, tu és o fiel, tu és o eixo, tu és a força centrífuga. Tu passas a ser endemicamente, passas a ter dentro de ti todo o processo que antes estava, digamos, pasteurizado sob a forma das religiões mundiais. Agora está dentro de ti. E o indivíduo tem que o resolver. Quer dizer, agora ele é o sacerdote, ele é a hóstia e ele é ele é tudo.
o que aumenta imenso o problema do indivíduo. À medida que no ritual católico, que era a antiga forma de recapitular o cosmos para o Ocidente, senão é o quê? Era o ritual é sempre uma recapitulação do real e de um processo. Nessa aventura, que é o ritual católico, tu vais tirando véus até que há um momento de nudez extrema. Essa nudez extrema, para o Ocidente, era representada sob a forma de é quase obsceno, da ingestão do corpo de Deus. Da assimilação do corpo de Deus. É bizarro. E da bebida do sangue, todo esse processo. O que está implicado aqui é a ideia de assimilação. A ideia de absorção. Uma ideia muito esquecida dos ambientes espirituais pop, que é a ideia de comunhão íntima com o divino. Há um diálogo que conduz a uma comunhão. Na comunhão não há diálogo. O ritual católico é todo um processo em acordeão que abre e fecha até conduzir a um momento em que, simbolicamente, se pode dizer: terminou o diálogo, terminou a exposição, terminou a extensão. A partir de agora é possível a união. E então abre-se aquela caixa, dentro do qual está o próprio divino, e ele, vejam bem, é bizarro, ele é dado a comer, é dado a assimilar, que é um símbolo, no mínimo, não é só um símbolo, tem ali uma parte etérica importante. Aquilo é ocultismo avançado. De unificação. Quando tu ingeres, já não há dois, o divino e tu, o devoto e o objeto de devoção. Tu tornas-te um. Ele passa a existir dentro de ti. Quando o Logos toca o mundo, acontecem várias coisas. A camada mais externa disso é aquilo que se chama communitas em antropologia. As pessoas tendem a temperar os seus excessos para irem ao encontro do outro. As pessoas tendem a ajustar a sua linguagem para ir ao encontro do outro. É aquilo que se chama boa vontade. As pessoas tendem a comunicar, a criar pontes significantes. Quando o Logos, a membrana de mente pura e de fogo puro que contém a Terra, vem ao encontro do planeta e dos homens, o primeiro fenómeno que vocês têm é o círculo humano. Nós temos homens a cavalo, nómadas, dominando o mundo. Depois temos homens dispersos. Depois temos homens isolados. Depois temos seres humanos em combate. Mas quando o Logos toca uma superfície nevada na Grande Rússia, quando o Logos toca o centro da Ilha de Páscoa, quando o Logos toca o Sahara, quando o Logos toca as planícies iranianas, quando o Logos toca o Peloponeso e a Grécia, portanto ali um ponto, quando o Logos toca Glastonbury, quando o Logos toca Tomar, Ferreira do Zézere, quando o Logos toca um ponto, o primeiro epifenómeno, esquece lá a palavra epifenómeno, não está aqui a fazer nada. Quando o Logos toca um ponto, acontece aquilo a que se poderia chamar o círculo dos homens. O círculo humano. O mistério é tão belo, é tão imenso, que toda a gente tem facilidade em se esquecer de si.
Não o esquecer-se de si orgíaco do álcool e das drogas e da superintensidade. A beleza da descida do Logos é tão intenso. E os corações humanos sentem tão profundamente essa descida. Sabes, assim como os pássaros começam a fazer imenso ruído, a cantar imenso ao fim do dia, ninguém sabe porquê. Assim como as pombas voam todas na mesma mancha sem se dispersar e não há um líder. Assim como, sabes, eu não queria ser poético, porque não se trata de ser poético, é que realmente, como é que tu podes falar destas coisas sem ser poético? Eu não tenho nenhum interesse em ser poético. Por mim isto era tudo engenharia aeronáutica. Só que não pode ser, porque o Logos é masculino e feminino, ele é tudo. Então tu tens este cisne que desliza lentamente sobre as águas. E a última coisa em que tu pensas é que aquilo é um sistema orgânico, fisiológico, input, output. O que tu pensas é tão belo. Porquê? Quando o Logos desce no espaço-tempo, ele cria um ponto focal. O ponto de descida do Logos no espaço-tempo tem sido chamado lugar da paz. Salem. Shalom. Shanti. Um raio da esfera que contém a Terra inteira, passado, presente e futuro, não sob a forma dos acidentes que se vão organizando na direção do futuro, mas na forma dos arquétipos e dos sentidos do futuro. Um raio do Logos fecunda, penetra, toca o espaço-tempo. E é como se o tecido da realidade fizesse. E ali há um cone do acidente do mundo na direção do sentido e do significado. Há uma excitação da consciência coletiva na direção dos valores mais altos. Há um batismo de fogo de milhares e milhares de pessoas, ou milhões de indivíduos. Pensa em Grécia, Egito, celtas, índios norte-americanos, maias. Em todos estes grandes, digamos, pontos de convergência do sagrado, houve uma descida catalisadora. Os seres humanos respondem de uma forma luminosa, lúcida, altamente consciente, crítica, não é acrítica, crítica, ágil ao real. À verdade. Eu não conheço um ser humano que não se a coisa for mesmo a coisa, que ao fim de 3 minutos esteja completamente acordado. Sem cera nos biocondutores. Sem aquela coisa terrosa na consciência. Lúcido. Hiperlúcido. Porque quando há essa presença, os impasses na sequência de forças e de energias na nossa coluna vertebral são removidos. E então o indivíduo recapitula em si o alfa, aqui na base da coluna vertebral, e o ômega. E a presença do Logos ilumina. É como se excitasse um gás secreto na tua coluna vertebral. Eu não digo a presença do Logos todo. Porque o Logos todo é impresenciável. Ele não tem a ver com o espaço-tempo. Mas quando esse ser sagrado, sabes, essa ave do paraíso, que é o Logos da Terra,
que na tradição iraniana, persa, é representado como um arcanjo feminino. Os persas depois vão de resolver isso lá entre eles, mas é representado como uma vasta entidade feminina, cujo rosto é a natureza, mas é só o rosto, é só a pele. Não vamos ficar pelo rosto. E quando o Logos toca o espaço-tempo, é como se excitasse um gás na tua coluna vertebral e o indivíduo lembra-se. E todos estes ganchos que te ligam à grelha, à matriz de controle, são ejetados. Tum, 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 tum. Eles são retirados. E o indivíduo lembra-se. No início, o ponto de aplicação do Logos é o que se chama o lugar da paz, o lugar de fundação. Na tradição de Jerusalém, é só um homem, uma escada, anjos que sobem e descem uma escada e uma pedra. Betel. E o que Jacob fez foi pegar na pedra que estava deitada, depois de dormir nessa noite, e levantá-la. A pedra levantada. Sub-ressonâncias disso estão nos menhires, estão nos tótems, estão em todo o ato mágico de erguer o mundo. Não sei se é fálico. Fálico se calhar é depois, quando a pessoa olha para aquilo, mas aquilo antes de mais nada não nasceu de pé. Portanto, é esse arte mágico de erguer o mundo e ao erguer o mundo horizontalizar o Logos. Não sei se me faço entender. É esse ato mágico que é uma sub-ressonância, porque acontece em milhares de sítios, em milhões de sítios, o tempo todo. Sabes quando tu pegas num amigo teu pelos cabelos e diz assim, para agora. Eu não tenho lá culpa de ver-te cair. Isso era uma música de quem? Espanhóis. Tu sabes que dizem, para agora, tu vais parar de consumir isso, porque tu, se continuas a consumir isso, tens mais 15 dias de vida. E nesse momento em que tu fazes esse movimento verticalizante, isso é levantar o mundo. Isso é refazer a grande vertical. Isso é recriar o sentido e o significado. Qualquer trabalhador social sabe do que é que estamos a falar. O ponto de aplicação da força do Logos, o ponto focal, o primeiro ponto, isto é um plenário, o primeiro ponto é fundamental. É fundacional. É pedra de fundação. Num certo sentido, a renovação do nosso mundo será feita através da descida de 5 eixos que vêm diretamente do Logos. Quando o Logos toca o espaço-tempo, esse ponto contém o ADN de uma civilização inteira. E o que eles nos têm dito é que nos próximos anos, nos próximos 15 anos, o Logos vai descer em 5 pontos na Terra. Quer dizer, a forma como o Eterno se comunica aos homens permanece a mesma. Pontos focais. Quando tu estás a operar num nível alto de consciência, mesmo alto, e continuas a subir, e o que é subir em consciência? Desidentificaste do particular e identificaste com o que é mais universal. E, em vez de te sentires localizado no corpo,
sentires que todo o teu ser se expande etericamente pela paisagem. Esta hiperlocalização da consciência dentro da caixa craniana começa a ficar um pouco dissolvida. E ao medida que tu vais subindo em consciência, tu vais integrando campos mais abertos de tudo. Então o indivíduo desidentifica-se da família. Com todo o amor. Porque se não houver amor, ele fica preso à família. Fica cada vez mais ligado. Só o amor liberta. Não? Se tu queres te libertar de alguma coisa, amas aquilo e aquilo vai-se logo embora. Então, o indivíduo desidentifica-se da família. Depois o indivíduo desidentifica-se da sua nação. Por isso é que o que nós estamos a fazer neste ciclo de 10 conferências não tem nada a ver com o nacionalismo primário. O indivíduo desidentifica-se totalmente com a sua nação. Ele desidentifica-se da sua língua. Ele desidentifica-se do modus operandi regional, da sua gastronomia. Ele desidentifica-se, e cada vez que tu te desidentificas de algo, foste transportado para um ponto superior. Quando tu desligas num plano, ligaste no plano a seguir. E este é o processo de aquilo que nasceu pequeno, regional, fechado, entrópico, virado para si, se ir tornando aberto, cosmopolita, internacional, universal, planetário, solar, galáctico. Vocês vão conhecer pessoas, se é que já não conhecem, sabes, com cristais pendurados no pescoço e muito assim, que vêm da Califórnia e diz: não, querido, eu sou galáctica. E tu dizes: pronto, galáctica. Então tu vais... É um processo, tu vais-te identificando de uma camada, vais-te identificando com outra camada. Até que há um momento em que finalmente podes dizer: eu não tenho pai. É o tal. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu nunca nasci. Eu sou o vazio. Eu sou o um que é uno. Não é o um, é o uno. Eu sou o vazio. E finalmente podes dizer isso. Quer dizer, há um momento em que tu podes dizer isso. Isso é o processo de ascensão da consciência. Mesmo que dure 5 segundos, mesmo que dure só aquele momento em que a gota de orvalho cai no lago e faz aqueles círculos e tu dizes: ah, é isto. Eu não sou mais real do que a gota de orvalho. Então há uma democratização ontológica de todos os planos. Há uma nivelação ontológica de tudo. Desde os átomos até ao divino, desde a natureza, desde o passado, presente e futuro. A tua identidade não conta. Países então nem se fala. Tu identificaste com o todo. Não é disso que nós estamos aqui a falar. Isso é o processo de ascensão da consciência. Nós estamos a falar, e vamos ver isso melhor no próximo encontro, o que acontece quando o iniciado desce. Porque quando tu sobes, tu libertas de todos os envelopes marcados pelo passado. Mãe, gosto muito de ti, mas há uma mãe maior. Pai, gosto muito de ti, mas há um vasto Pai por trás de ti, do qual tu eras um símbolo e um instrumento. Esposa, gosto muito de ti, mas não vou perder a percepção da Shakti universal, do feminino universal. Esposo, gosto muito de ti, mas não vou perder a percepção deste Shiva fecundador que está em todas as coisas. Whatever. E assim sucessivamente. Até que podes dizer: Portugal, apesar de tudo, gosto muito de ti. As Anhas do Mar, Óbidos, a Ilha da Madeira. O que é que se há de dizer? Mas não me apanhas. Então tu fazes essa bênção em relação ao teu país e sais. E sais para onde? Sais para o continente. Se o indivíduo não se tornar realmente capaz de se identificar com o planeta a uma escala universal, estamos a falar não de um humanismo
mas de trazer o planeta no coração e na consciência, que é mais oculto do que o mero humanismo literário, é mais interno, ele fica prisioneiro das idiosincrasias e dos hábitos e das convulsões do seu espaço-tempo. E se ele ainda batizar isso com algum misticismo, então vocês têm uma coisa estranhíssima, que é uma tentativa de criar uma missão de Portugal ainda o indivíduo não se identificou com a unidade cósmica. Ou seja, é uma espécie de colapso no nacionalismo perigoso, para não dizer proto-fascisante. Então, isso fica já arrumado. O indivíduo sobe até se diluir, até se identificar com a vida. No entanto, apesar da nossa vocação para o universal, apesar da nossa ligação ao não espaço, ao não tempo, ao não político, ao não regional, e, portanto, apesar da nossa capacidade de não idolatrarmos pessoas, nações, geografias, nem modos culturais, eles, e quem diz eles diz nós próprios num plano mais alto, dizem-nos que estão a ser preparados no planeta 5 pontos de descida do Logos. O ponto onde o Logos, esse todo contentor, toca o espaço-tempo, contém uma miniaturização do Logos. Na tradição celta, quando tu olhavas para o Graal, que é o ponto de apoio do Logos no espaço-tempo, além das lágrimas e tudo aquilo, havia uma... O que se dizia do Graal é que o Graal curava todas as lágrimas, todas as dores dos homens. Vocês estão perante uma pessoa que acredita completamente nisto. Isto sou eu a falar para vocês? Ou são vocês a falar para mim? Eu estou perante pessoas que acreditam nisso. Sabes, a ideia é de que a agulha de fogo do Logos atravessa a tela do espaço-tempo e a luz do eterno surge no centro do círculo dos homens. É claro que tu tens uma questão. Os homens sentem o chamado no coração e formam um círculo, e depois o divino coloca aí a miniaturização do Logos no centro. Isto seria um processo intermédio entre o esotérico e o exotérico. Ou o Logos desce secretamente, sem ninguém ver. Há sempre um pastor de 12 anos de idade, 13 anos de idade que vê. Mas tirando o pastorzinho, desce, ancora, penetra profundamente na Terra, faz um prolongamento até ao cristal omnidiretor, gravítico, eletromagnético, força nuclear fraca, força nuclear forte no interior da Terra, quer dizer, o cristal da Mãe do Mundo, o trono da Mãe, faz aí a ligação, ninguém viu nada, não se sabe nada, faz a ligação, volta e inaugura o lugar da paz. O lugar da paz é um buraco branco que acelera as relações espaço-tempo, matéria e energia num ponto geográfico. Também pode ser o teu coração. Tanto pode ser geográfico, como pode ser na anatomia humana. Um centro. Mas o lugar da paz produz um cone convector em que as relações espaço, tempo, matéria, energia, carga, força, conteúdos, conceitos, significados, tudo isto sofre uma torção na direção do último. Isto é, na direção do ômega. O ponto de aplicação do Logos no espaço-tempo é um ponto ômega. Isto é, o fim, que é a glória de todas as coisas em Deus,
e rompe e olha para nós a partir daquele ponto. É claro que um pragmático tem o direito de perguntar: mas de que raio é que ele está a falar? Fechar parênteses. Se esse ponto de aplicação do Logos no espaço-tempo acontece, o tempo necessário para que uma etapa da humanidade se dê é diminuído. E como nós vamos ver nos próximos encontros, isso tem a ver com as camadas etéricas. O que o Logos faz é trazer a última camada vibracional etérica para o espaço-tempo, para o lugar onde tu estás. Por exemplo, neste momento nós não estamos na Lisboa comum. Já estivemos. Agora já não estamos. Nós estamos numa bolsa vibracional. O que faz com que dentro desta bolsa vibracional, uma série de coisas que eu estou a dizer fazem imenso sentido. Eu espero. É uma esperança minha. Mas daqui a uma hora, daqui a meia hora, quando estivermos lá fora, as coisas começam a fazer menos sentido. E depois vão fazendo ainda menos. E quando tu estiveres no semáforo à espera que ele abra, tu dizes assim: o que é que aconteceu? Porque foste fazendo contacto progressivo com o campo etérico que transporta a mente coletiva, a psique coletiva. Entre um campo e outro campo, quer dizer, entre um plano etérico que transporta a mente coletiva, que ela viaja no plano etérico, e outro campo, e outro campo, e outro campo, passam-se eras. Na mente comum, nos primeiros subplanos do plano etérico, a iluminação da humanidade demoraria milhões de anos. Mas se tu ativas o segundo, o terceiro ou o sétimo plano etérico, a iluminação de um povo pode acontecer em 2 décadas. O que é isto? Quando o Logos toca o espaço-tempo, há uma erupção do futuro, há uma erupção da eternidade ali. E essa erupção dá origem a todos os anéis seguintes. O anel mais exterior é a comunidade dos homens, é a capacidade dos homens esperarem que o entendimento do outro venha ao de cima antes de agir. É o autocontrole, que é uma das maiores qualidades humanas. Eu não estou a falar de repressão, estou a falar de autocontrole. É a disciplina em nome do todo. E é a communitas, a capacidade de criar comunidade sem perca de identidade individual. É quando o Logos chama os homens, ele é todo um paradoxo. Ao mesmo tempo, estimula a identidade individual, quer dizer, a tua individualidade no seu sentido de seres um ser único, raro. Por exemplo, o Carlos Frutuoso está aqui sentado à minha frente. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre o Carlos Frutuoso. O Carlos Frutuoso é raríssimo. Só há um. É uma raridade. Depois está ali a Tânia. A Tânia é raríssima. Porque só há uma. E este sentido do raro, porque só há um, que é simplesmente uma forma idiota de dizer as coisas, que o Logos faz. Ele pega em ti e mostra-te: tu és um e és raro. E eu não vou mexer. Jamais o divino apaga aquilo que é refinado e subtil. Seja o ego, seja a identidade, seja as tuas capacidades, o divino não apaga, nem destrói, integra. E depois de estimular a individualidade de um ser, não confundir isto com um ego, nem com o egoísmo, que é um subproduto do ego. Depois de estimular a sua identidade, a sua individualidade, a sua individuação, a sua raridade, o que o Logos faz é criar comunitas. É que quando vários indivíduos plenos dão as mãos entre si, forma-se um círculo capaz de compreender o lugar da paz, a erupção branca no centro do círculo de criação. E esse lugar da paz
gera, esse ponto inicial, tem o ADN de uma civilização. Todas as grandes culturas da Terra. Isto para não dizer um casamento entre um homem e uma mulher. Lembram-se, antigamente havia casamentos entre homens e mulheres. Antigamente. Isso. O casamento entre um homem e uma mulher, há ali um ponto, que é o lar, que é o fogo do lar. Esse ponto é o ponto vertical. É ali que está o ADN da relação. Quem cria civilizações que, do ponto de vista exterior, isto é, de fora para dentro, são uma espécie de otimismo incompreensível. Não há civilização sem otimismo. Culturas há, até as culturas são todas muito deprimentes. Agora, civilização já implica um otimismo, já implica uma espécie de entusiasmo. Quem gera uma civilização não são os homens, é o Logos. É o Logos que pontua a espiral da história com novas civilizações. E essas civilizações começam sempre por um furo no espaço-tempo. Senão a civilização não tinha um ponto sagrado em torno do qual girar. Era uma roda sem eixo. Era mais um acidente. Isto faz sentido? Se nós pudéssemos fazer uma biópsia ou uma autópsia cultural a uma civilização, sempre encontramos um vazio sagrado no centro. Um nada que é tudo. O subaspecto do nada que é tudo é um mito. Mas nós não estamos a falar de nenhum mito, estamos a falar de uma operação cósmica, arcangélica, de descida da força do Logos a pontos no espaço-tempo. Assim que rompe, liberta o chamado do eterno em círculos à sua volta. A camada exterior é uma civilização e uma cultura, mas lentamente vai formando camadas internas, mais para o centro, ou do centro para a periferia. E essas camadas, esses círculos, são zonas de força, zonas de intensidade, zonas de ajuste, círculos de ajuste e de intensidade, que são ocupados por aquilo a que a tradição chama iniciados. Há certos iniciados que não precisam de fazer absolutamente nada. Quanto mais próximo do centro, menos eles têm que fazer. O contemplativo, se não é um contemplativo no sentido romântico, literário, mas se é um contemplativo no sentido esotérico, é um iniciado contemplativo. Eu posso dar um exemplo. São Sérgio de Radonega. São Sérgio de Radonega é o santo padroeiro da Rússia. A partir de uma certa... lenhador, domador de lobos e de ursos, domador no sentido de vem cá, porta-te bem. Porque é um indivíduo que tinha uma ligação interna mais alta. E a partir de uma certa fase criou um mosteiro de madeira e depois não fez nada, sentou-se. E claro, o indivíduo sentado, quando é real, isto é, quando é um contemplativo verdadeiro, mais ermítico, mais monástico, mais pai de família, mais whatever, mas se ele é realmente isso, se ela ou ele é realmente isso, o que acontece é que ele se vai transformando num ser portal. Isto é, num ser significante, num ser que transporta o significado, que recapitula o princípio, o meio e o fim. Esse ser é um portal, é significante, mas vai mais longe. Se ele for um contemplativo profundo, então a consumação das coisas no divino, que está para nós cronologicamente no fim, é apresentada pelo coração daquela pessoa agora. O coração dela
é um fim. É uma eternidade. E no caso de São Sérgio, o homem só se sentou e não fez mais nada para o resto da vida, porque a única coisa que acontecia é que quando dois exércitos de uma Rússia em formação iam para chocar, havia sempre um mensageiro ou uma menina ou um cavaleiro que se lembrava de ir buscar São Sérgio e eles punham-no ali no meio dos dois exércitos, assim na neve. E o São Sérgio, com umas barbas brancas até aqui, olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: não, isto não é para acontecer. E simplesmente não acontecia. Se vocês estudarem a história de São Sérgio, vocês têm aquilo que se chama um pacificador, mas não é um pacificador porque give peace a chance. Sabes? Não é uma ecologia verde, nem é uma paz branca. É um fenómeno cósmico de suspensão da ilusão encarnado numa pessoa. E isso tem círculos até ao centro. Um contemplativo como São Sérgio estava praticamente casado com o lugar da paz, com o ponto de descida do Logos no espaço-tempo. Assim como uma Teresa d'Ávila está casada com a energia crística e, portanto, com a descida do Logos no espaço-tempo. Para o trabalho que nós queremos tentar desenvolver durante estas 10 conferências, é muito importante nós refletirmos sobre esse Logos e sobre ponto focal. E isto já é possível dizer assim, porque todos nós já sofremos o suficiente com a nossa ambição. Se uma pessoa não sofreu o suficiente com a sua ambição, não há como explicar o que é que numa noite de frio e de geada ela vem fazer a um sítio com um indivíduo que fala uma linguagem que não se percebe muito bem. E já há aqui uma dose de maturidade psicológica. O que nós mais queremos, do fundo do ser, é encontrar o nosso lugar neste mandala. A Terra contém em si sempre, invariavelmente, 12 pontos de aplicação do Logos. Em certos ciclos de iniciação da história, são ativados 2 ou 3 pontos de iniciação. Noutros círculos é ativado 1. É como se houvesse um grande polo. Noutros sítios, noutras fases de desenvolvimento da história, são ativados 2. 7. Estes pontos de contacto do eterno com o tempo e o espaço, cuja emanação mais natural é uma civilização. Ou seja, nós podemos ver uma civilização como uma flor do cosmos, como uma flor da vida. Nesse ponto, a vida é recapitulada. Ela é reunida. Terminando por hoje, quando essa força desce ao espaço-tempo, ela liberta uma onda de poder, uma onda magnética e uma onda dinâmica. Poder, o Pai; magnético, o Filho; dinâmico, a Mãe. A própria Trindade está presente ali. E certos seres irão captar a onda dinâmica. Outros irão captar a onda de amor, coesa,
e outros irão responder mais diretamente à onda de poder. Isto tem a ver com a linhagem espiritual de um ser. Há seres cuja linhagem está ligada à Mãe Divina, há seres que pertencem à linhagem do intelecto universal, o Cristo, e há seres que pertencem à linhagem do Pai. O que eles nos dizem é que existem cerca de 3.600 a 4.000 seres em Portugal que podem organizar-se em torno de quê? A ideia é de que até 2017 o Logos irá claramente romper o espaço-tempo em pontos específicos do planeta. E o que foi dito é que a Rússia é um desses pontos. Outro ponto pode estar associado com o norte dos Estados Unidos. Outro ponto está associado com a América do Sul, não é claro. Outro ponto está associado à Nova Zelândia. O que fica mais ou menos claro é que estes pontos são guardados por nações sacerdotais. Nações sacerdotais é um assunto que nós temos falado bastante nos últimos tempos. Então, em síntese, só para ficar assim o primeiro painel colocado, uma nação sacerdotal é uma nação que está virada para o centro do círculo. E é daí que extrai o seu sentido. Uma nação histórica, industrial, tecnológica ou cultural são nações que têm como função afastar-se do centro do círculo e fazer um longo período, um longo percurso criativo. Portugal contém dentro de si uma nação sacerdotal, que alguns ambientes chamam os lusos, e que nós sabemos que é um grupo avançado de resposta ao Logos. O que é que eu quero dizer com avançado? É um grupo que já fez isto várias vezes no passado. O que não quer dizer que seja fácil, mas já tem a experiência. Esse grupo existia nos planos internos durante séculos, tendo determinado círculos de serviço ao Logos planetário. E há cerca de 900 anos atrás foi desenhado, programar um espaço geopolítico para que esse grupo pudesse iniciar ciclos de encarnação. Não é Portugal que vos fez portugueses. São vocês, lusos, que fizeram Portugal acontecer. É o oposto. Será que isto faz sentido? Normalmente um ser não é de país nenhum. Ele nasce em França, depois, se vocês encararem a questão da reencarnação, ele nasce na Áustria, depois nasce na Nova Zelândia. Ele não é de país nenhum. Mas internamente, o nosso eu superior pertence a vetores específicos de serviço. O nosso ser interno pertence a nações sacerdotais. E há países que são formados por choque dialético com a realidade e com o mundo. Afinal, há países que são formados por fronteiras naturais. Há países que são formados por necessidades de alimentação. Há países que são formados porque há vales férteis. Há países que são formados porque há uma barreira natural de montanhas. Há países que são formados porque há uma hostilidade enorme entre dois povos e fica ali um impasse. Há países que são formados, isso é uma coisa dos historiadores e é super conhecida. Esses países são formados de fora para dentro. Depois de serem formados, funcionam como perímetros de crescimento para milhares de pessoas, almas que passam por ali e aprendem. Então a pessoa fica um bocado afrancesado e depois vai australianizar-se e depois fica um pouco Tibete. Sabes, tu vais sendo caldeado nessas culturas. Mas isso são as camadas exteriores do ser. Porque se tu fores mais profundo, ninguém pertence a país nenhum. O oposto
São certos países que são formados de dentro para fora. Quer dizer, já existe nos planos internos o signo, o transistor de energia viva, que é um aspecto do Logos, nós vemos isto nos próximos encontros, a intenção, o modus operandi, a força criadora, o poder, a clareza e a vocação, quer dizer, a missão. Isso existe antes do país existir. Já existia Portugal interno, vamos chamar-lhe Portugal. Portugal interno existe há milhares de anos. Só que não se chama Portugal, no fundo, é um clã de serviço ao Logos. É um grupo avançado de resposta a buracos brancos no espaço-tempo. E é um grupo que sabe destas coisas muito rapidamente, com pouca linguagem. Esse grupo, que é informal, não é nada de sectário, não é nada que tu possas gerir conscientemente, esse grupo precisava de um suporte no espaço-tempo. Então, há países que foram criados como incubadoras, como ventres, como jardins, para que grupos internos se manifestassem. É o contrário da emergência dialética de uma nação. É a revelação no espaço-tempo de um grupo interno. Então, isto explica porque é que os tibetanos se dão tão bem com o Tibete. Esta é uma frase estranha, não é? É porque o Tibete não foi... como é que eu vou te explicar isto? O Tibete não é uma espécie de acidente. O Tibete foi... Isto é independente da China ter feito o que fez. O Tibete acontece porque há um grupo que precisa do Tibete. A Liga dos Iroqueses, e muito especificamente a grande nação Sioux, acontece porque há um grupo de almas com uma vibração própria que precisa da da Liga Iroquesa e da nação Sioux, principalmente. Nós não podemos dizer que os essénios são uma nação. Mas a grande coesão espiritual que vem do Mar Morto e que vem daquela região do Médio Oriente é conferida pelos essénios. Então, os essénios são um grupo que precisou de criar certas realidades socioculturais para se manifestar. O melhor de uma nação é o seu signo vivo, que é uma pulsação dentro do Logos, e o seu povo. Dentro do povo, num determinado momento de uma nação, quer dizer, num momento temporal, vocês têm milhões de seres que são nacionais na medida em que estão identificados com as camadas externas do seu país. Depois tem outros milhões que estão identificados com as camadas intermédias, que são as elites. E depois tens um grupo que está identificado com o signo, com a vida e com o quanto do Logos está presente naquela nação. Esse é o grupo iniciado. Dizer que indivíduos como o Infante Dom Henrique ou a Santa Isabel ou Dom Manuel I, Duarte, etc. Há uma série que são iniciados, é dizer pouco, porque muitos dos nossos iniciados, aqueles que estavam próximos do coração pulsante da nação, são secretos, são invisíveis, são anónimos. Uma coisa é certa. Há nações que são formadas de fora para dentro, como uma espécie de resposta da humanidade aos problemas da vida e às vicissitudes da existência. E há nações que são formadas de dentro para fora, como a Irlanda, como a própria convergência celta, como a própria Rússia, etc. E
estas nações que são formadas de dentro para fora, há um grupo ainda especializado. E acho que isto deixa-nos no ponto onde precisaríamos ficar hoje. Na Terra existem 13, 14, 15 grupos mais ou menos ajustados a nações que são messiânicos. Isto é, que mantêm aceso de geração em geração a ideia de que algo miraculoso vindo do infinito vai nascer dentro daquela nação. Sabem, esta ideia, nós podemos dizer, mas isso é um arquétipo, todas as nações têm... Não, nem pensar, os esquimós não têm isto. Os austríacos não têm isto. A Austrália não tem isto. O Uruguai não tem isto. O Panamá não tem isto. O México não tem... Bem, o México tem Quetzalcoatl. Mas uma grande parte das nações africanas não tem um registro messiânico. Não é só por serem judaico-cristãs. Não é isso. Existem dentro deste grupo de 13 ou 14 nações que são messiânicas. Há umas que são judaico-cristãs e outras que não são. Os Hopi são messiânicos e não são uma tradição judaico-cristã. Portanto, e os Guarani também. Há nações, isto é, povos organizados em torno de uma criação sociogeográfica que sabem que foram criados em função da descida do sagrado. E é esse posicionamento da consciência mais profunda de uma nação que a torna uma nação sacerdotal. Na medida em que, à medida que o Logos aproxima a vida, o significado, o signo e o desígnio, o propósito, à medida que isso acontece, existem grupos humanos, almas e de mónadas que têm a função de se centrar em torno desse lugar da paz e operar como não são mediadores, são retransmissores neutros desse milagre central. Na proporção em que os iniciados, os discípulos e os seres humanos de boa vontade se vão organizando em torno desse fenómeno, eu tenho bem consciência dos perigos que estão implicados no que estou a dizer. Na proporção em que isso acontece, então é feita uma ligação entre leis celestes e o centro da Terra, onde estão os protocolos de controle da materialidade do planeta. E é essa sequência que produz uma irrupção completa do espaço-tempo comum. Tu sabes que não estás no espaço-tempo comum porque o tempo que demoras a compreender uma coisa é cada vez menor. Quanto mais alta é a vibração, menos tempo tu demoras a compreender uma coisa, sem cair no pensamento mágico, sem cair no pensamento místico difuso e sem cair na fase acrítica da superstição e dos pensamentos, digamos, do pensamento supersticioso. Quando uma vibração mais alta é ativada, as geometrias aqui dentro mudam. E porque elas mudam, a quantidade de trocas neurais que são necessárias para tu perceberes uma coisa mais profunda são cada vez menores. Porque as geometrias mudam, o labirinto fica menor. E à medida que o labirinto fica menor, as ligações neurais ficam mais sintetizadas, até o momento em que tu olhas para uma coisa e sabes exatamente o que ela é. E até o momento em que tu estás perante um signo, um poder,
um simbolizador, um significador do desígnio do cosmos. Eu estou a tentar manter dentro destas 3 palavras, daí a dificuldade. Ou estás perante a vida e sabes, para além de qualquer dúvida. Um pilar de fogo é o resultado final do processo de descida do Logos. São 3 fases. Nós estudamos isso no próximo encontro. Tem a ver com grelhas, matrizes e a rede de sacrários. O que é um sacrário? Um sacrário é um lugar ou uma pessoa, é um ser-templo ou um lugar onde o Eterno conseguiu perfurar as camadas do éter e está a derramar-se à superfície. Sob a forma de irradiação. Um pilar de fogo é a união do céu e da terra através de um fogo que traz as velhas leis para serem transmutadas e traz novas leis para serem implantadas. Lei da desmaterialização subliminar, lei da sincronia cósmica, lei da omnisciência, lei da omnipresença, lei da transfiguração, lei da superação das causas. São leis. Lei da superação das causas. É a lei que anula os ciclos. Todos nós estamos habituados a que a nossa evolução psicológica é feita de ciclos. Tu avanças um passo e recuas 2. Avanças 2 e recuas um passo. Sentes? A lei da superação das causas anula o processo de avanço e retrocesso. Porque começa a queimar os samskaras, começa a queimar as origens kármicas do movimento, começa a queimar o processo fenomenológico, começa a queimar o karma. Então, sente isto. Um pilar de fogo, e realmente eu não queria entrar nisto, fica para o próximo encontro. Um pilar de fogo é este tubo de vibração aceleradíssima e de radiação, onde as velhas leis, e tu podes dizer, qual é o diâmetro do tubo? 50 km. Assim fica mais fácil. E claro, quando tu estás a subir, tu dizes assim, eu não me identifico com lugares geográficos. Eu não me identifico com especializações do sagrado. Eu não acho que o divino escolha lugares. Tudo e toda a parte é uma coisa só. Claro, tu estás a subir, estás-te a identificar com o grande uno, estás-te a identificar com o denominador comum de todas as coisas, estás a superar as barreiras locais, estás a perder folclore, estás a tornar-te universal. Agora, quando depois de subir e te identificares com o cosmos, e agora eu não sei, o indivíduo pode dizer assim, eu sou o centro da galáxia. Pois és. Como é que alguém vai demonstrar que não és? Claro que és o centro, eu sou o primeiro a alinhar contigo. Eu venho de Sírios, óbvio. Eu sou um ser Y, eu sou completamente tudo o que tu queres. Enquanto estás a subir, tu estás-te a identificar com esferas superiores. Nós temos que fazer isso. E tu dizes assim, não, mas eu sou uma pessoa muito humana. Eu estou aqui e sou um bocadinho pesado e arrasto-me um bocadinho. Esse tipo de comiseração não é útil para o processo. A tua parte humana vai dizer coisas humanas sobre o que em ti é humano. Faz sentido? Nós estamos aqui a invocar, a fazer uma exortação daquilo que em ti não é exatamente humano no sentido social e que se calhar é mais humano do que qualquer outra coisa, que é a psique, que é sagrada e que está virada para a alma e que é amante. A psique que é toda amante. É isso que é preciso vir ao de cima. Sem folclore. Sem distorção. Sem medo. E à medida que tu te vais psiquicizando e vais trazendo o coração ao de cima, e claro, quanto mais o coração está cá fora, menos as defesas precisam de funcionar, aquilo que nós sabemos, e há um momento
em que tu paras com o processo de comiseração e vais direto ao ponto, certo? Então eu identifico-me com a Terra, identifico-me com todos os seres, tu entras no processo do Bodhisattva da compaixão, entras no processo de Buda, entras no processo de Cristo no sentido de braços plenamente abertos recebendo o mundo inteiro, entras no processo de universalização e nós continuamos a fazer esse processo. Mas nós não estamos a falar do processo de identificação, estamos a falar do inverso, que é quando o iniciado se vira para baixo e desce como um falcão diretamente no ponto central de fogo daquilo que lhe foi entregue para fazer. E aí ele diz, Portugal é a minha área de trabalho. Mas sabes que em Londres, se calhar, não. E é nesse processo de retorno. Isso não significa que, ciclicamente, o indivíduo não tenha de dizer espera, melhor não me esquecer de que eu sou o centro da galáxia. Então ficas lá com a parte do centro da galáxia. Isso não impede a identificação com uma tarefa local. Um pilar de fogo é uma zona geográfica em que as leis da velha Terra são levadas para nunca mais aparecerem, são desativadas, e novas leis, ligadas a um novo estado planetário, começam a descer. A lei da elevação subliminar, a lei da desmaterialização subliminar, a lei da superação das causas, a lei da omnisciência, a lei da omnipresença, a lei da transfiguração constante. Estas são leis que se vão impregnando na natureza humana e que permitem que a vida, finalmente não mediada, que o propósito, finalmente não interpretado, e que o signo, que é essa força de fogo que nos organiza na direção do nosso destino, que estas três realidades do Logos, vida, propósito e signo, possam se impregnar em nós e simplesmente transportar-te para um futuro vibracional que nem sequer te retira do espaço. E o que eles nos dizem é que um dos 5 pontos em que um pilar de fogo está a ser preparado é Portugal. Se nós esvaziarmos isto de fascínios esotéricos, fixações simbólicas e lucubrações sem fim em torno da missão de Portugal, do Quinto Império, é preciso esvaziar isto e isto tem que ficar seco, claro, limpo, geométrico. Ígneo. O que o indivíduo tem que fazer é interrogar-se a si próprio. O que é que eu estou a fazer num país que nas camadas exteriores entrou em depressão económica, social e de autoestima e ao mesmo tempo existe este consenso muito delicado de que é um país sacerdotal capaz de ajudar as outras nações a compreender o lugar da paz. O que é que nós estamos aqui a fazer? Qual é a nossa relação com isto?